Bom, talvez você tenha até conseguido aprender a ler a notação do cubo mágico, as letras dos algoritmos, mas apesar de conseguir seguir um algoritmo como esse, olhando ele, você ainda tem muita dificuldade para, sem ler o algoritmo, reproduzir o que você aprendeu e você acaba se embolando e fica muito difícil de memorizar, de aprender esses algoritmos. E muitos deles, como esse, que apesar de ser o melhor pro caso dele, né, eles ainda são bem extensos e é muito confuso de ver qualquer lógica, qualquer padrão, alguma coisa. Bom, é nesse vídeo que eu vou te ensinar a acabar com essa confusão de um algoritmo extenso, sem sentido, em algo organizado, com lógica, para aprender de maneira facilitada. Então hoje eu separei 5 dicas essenciais e que eu considero dentre as mais importantes, mas que nem todas são faladas muito frequentemente, mas que são essenciais para você aprender melhor os algoritmos. Então se você quer aprender esses algoritmos com mais facilidade com essas 5 dicas, já deixa um gostei no vídeo e se inscreve no canal para não perder muitos vídeos como esse, de várias coisas sobre cubo mágico. E para apoiar o canal, para ajudar o canal a crescer. Bom, bora pro vídeo. Bom, a primeira dica é uma dica que se aplica para qualquer nível que você tiver no cubo, que é você estar atento para sempre procurar coisas que pareçam com algoritmos ou noções que você já sabe do cubo. Porque se você não ficar prestando atenção nisso, você pode acabar deixando passar e perder a oportunidade de assimilar, né, algoritmos ou noções de maneira bem parecida com coisas que você já aprendeu. Meio que se você não fizer isso, você está aprendendo uma coisa 2 vezes, você está basicamente perdendo uma oportunidade. Então, por exemplo, essa OLL aqui, esse caso de OLL, né, é a OLL do M, né, aí o canto tá virado para cá, mas ela tem esse algoritmo aqui, e aí esse é um algoritmo de 14 movimentos, né, se eu não contei errado, e aí decorar 14 movimentos aparentemente aleatórios pode parecer algo complicado, mas toda essa parte aqui, a maior parte do algoritmo, na verdade é uma coisa que você já sabe do cubo se você aprendeu o método básico de camadas, né? Toda essa parte daqui até aqui, que é mais da metade ou metade do algoritmo, na verdade é praticamente o caso do SUNY, né, que é aquele caso de fazer os cantos do método básico. Se você ver aqui, é toda essa parte é igual ao SUNY, menos esse aqui, que seria o 2, né, 2 vezes em cima. Só que aqui é em cima anti-horário. Então, muitas vezes vai ter uma coisa que é praticamente a mesma e muda muito pouco. Então você tinha 14 movimentos para decorar, e agora você já sabe metade do algoritmo, que são 7 movimentos, que é o SUNY, só que no final, ao invés de fazer o 2 R', né, 2 vezes em cima dessa direita, você só faz em cima anti-horário e desce à direita. Agora você só tem que decorar 7 movimentos, que é um algoritmo consideravelmente menor aí para você. Inclusive, se você tiver uma noção do F2L, souber o F2L, nem que seja o F2L intuitivo, essa é uma dica muito versátil para qualquer algoritmo, basicamente de última camada, né? Que é você observar o que está acontecendo com o F2L. Meio que todo algoritmo de última camada é você mexendo o F2L, tirando e resolvendo ele de um jeito que vai mudar a última camada. Então você pode observar isso para te ajudar a saber onde você está, para te ajudar a aprender o algoritmo. É uma coisa que eu uso muito, é uma das técnicas que eu mais uso para aprender algoritmo. Então, por exemplo, tem esse algoritmo aqui, se não for o mais extenso, é um dos mais extensos do método Friedrich, né, que é de uma PLL, que é essa PLL aqui, a N. Basicamente, ele pode ser muito complicado de decorar na marra, assim, né? Mas, se você não souber mais nenhuma outra técnica, só essa técnica de assimilar o F2L, principalmente para esse algoritmo, vai te ajudar muito. Então, por exemplo, eu vou mostrar como que eu veria. Você levanta aqui o par, tira ele do lugar dele, volta, e aí o par está aqui, você joga o par aqui para trás, e agora você sobe aqui, mexe em cima o horário e desce, e aí o que aconteceu com o par? Ele virou um par disfarçado, né? Um pesca, para quem chama de pesca. E aí, agora a gente vai chegar numa parte que não é necessariamente casos de F2L, mas você ainda pode usar as peças de F2L para assimilar. Então você vai mexer na frente anti-horário, e essas peças vão ficar desse jeito. E aí você
sobe aqui, e aí se você conseguir visualizar que isso aqui é um par azul, né? Você pode ver que isso é um par que tem um par aqui, ele vai pra cá. Você desce aqui de volta, igual você fez no começo do vídeo. Aí trouxe o par pra cá, aí agora a gente vai encaixar o par como uma mutreta, se você conhecer a mutreta ou não. Então você traz o par aqui pra baixo, coloca ele no lugar certo agora. E aí aqui no fim eu volto para usar esse par vermelho e verde como referência, né? As duas peças estão assim. Aqui você mexeria duas vezes na direita no algoritmo. Só que se você usar rapidão aqui a referência de mexer só uma vez na direita, você pode ver que isso aqui formaria esse par aqui. Então você está basicamente resolvendo esse par quando você está nessa posição. E aí, só que você corta o caminho, né? Você não mexe aqui. Você já mexe duas vezes na direita, que o canto já fica lá atrás. Traz o meio para cá. Voltou o canto. Formou o par. E aí você sabe, né? Encaixar um par. Então, sempre esteja atento para identificar coisas muito parecidas ou exatamente iguais a casos ou noções que você já tem do cubo. Principalmente essa do F2L. Eu uso ela muito. Tanto é que a gente transformou esse algoritmo super extenso em algumas coisas de F2L. É lógico que cada pessoa vai ter uma noção diferente. Eu só tô dando dicas, você vê o que vai funcionando para você. Mas essa de saber utilizar, estar atento para utilizar o que você já aprendeu, é algo bem inteligente de fazer e ajuda muito a aprender os algoritmos. Bom, a segunda dica é de estar atento agora para reconhecer padrões nos algoritmos, mas não precisa ser necessariamente de alguma coisa que você aprendeu, e sim um padrão de alguma lógica que você conseguir ver no algoritmo. Então, por exemplo, a gente tem esse algoritmo aqui, né, que pode parecer um algoritmo meio aleatório, mas esse aqui é um exemplo bem simples de reconhecer padrão. Se você ver, a gente está praticamente alternando R na direita e U em cima. E não só a gente está alternando um com o outro, como principalmente nesse exemplo aqui, se você perceber os R's, né? Todas as vezes na direita, menos as últimas duas, são subindo à direita, né? Direito horário, R, 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 R. E aí no final muda esses dois. Então, só de você perceber esse padrão, o algoritmo ficou muito mais simples, né? Você só precisa ver o que acontece em cima. Então, nesse caso aqui, né, da PLL ou alguma coisa, sobe à direita, em cima anti-horário, sobe à direita de novo, em cima horário, sobe à direita de novo, em cima horário, sobe à direita de novo, em cima anti-horário. E aqui, nessa parte do padrão, que a gente reconheceu um padrão, já foi praticamente o algoritmo inteiro, só sobrou 3 movimentos, então fica muito simples agora de aprender o algoritmo. Desce à direita, em cima anti-horário, e só duas vezes aqui na direita. Outro exemplo muito bom aqui é da PLLA. Esse é o algoritmo dela. Esse aqui é um padrão não tão óbvio, mas que é bem simples e pode ajudar bastante você a aprender o algoritmo. Em vez de você aprender os movimentos um por um, ficar lá R, U, R', D2, R, D2, em vez de você fazer isso, você pode simplesmente pegar aqui, só de pegar esse D2, vou circular dessa vez, esse D2 e esse D2, basicamente fica bem mais simples de aprender esse algoritmo, porque a gente faz o mesmo conceito de, já que é um padrão, não precisa de considerar ele, né, duas vezes no meio. Então a gente pega aqui o que sobrou pra gente, 3 partes do algoritmo. Falando em separar o algoritmo em partes, isso vai ter a ver com a próxima dica, mas depois a gente volta nisso. Então, uma parte de 3 movimentos, outra parte de 3 movimentos, e só uma de um movimento. E como é o último movimento, a gente praticamente não precisa decorar ela, porque intuitivamente a gente resolve. Então, basicamente você só vai ter que aprender uma parte de 3 movimentos, outra parte de 3 movimentos. Ou seja, duas coisas bem curtas e bem parecidas, bem simples, né? Então você pega aqui, faz a primeira parte que você tem que aprender mesmo, desce à direita, em cima horário, desce à direita, aí faz o padrão, duas vezes embaixo. Sobe à direita, em cima anti-horário, desce à direita. E praticamente acabou agora, né? Você fez as duas partes, porque só fazer o padrão. E aí aqui é intuitivo para resolver o cubo, né? Que é mexer duas vezes na direita, nem precisa de decorar essa parte do movimento. Então praticamente a gente pegou esse algoritmo todo e resumiu só essas duas partes de 3 movimentos, bem fáceis de aprender, bem simples de
memorizar. E você basicamente deu uma lógica para esse algoritmo. Você organizou ele de uma maneira bem simples. É uma das técnicas que eu mais uso também e eu gosto muito dela. O ser humano é feito para reconhecer padrões nas coisas, então utilize disso e seja criativo, né? Procure padrões simples como esses que eu mostrei aqui, que vai facilitar muito você aprender o algoritmo e você basicamente dá uma lógica para o algoritmo e dando lógica fica bem mais fácil. Bom, como eu tinha falado na última dica, a terceira dica aqui é separar o algoritmo em partes. Não veja o algoritmo como essa unidade, como aprender todos esses movimentos por um, só que tudo como uma coisa. Essa é uma dica bem simples e você pode começar a usar ela agora, não precisa nem desenvolver muita noção do cubo. Outra coisa é que dá para você aliar essa dica com as dicas de reconhecer padrões no cubo. Igual nesse algoritmo aqui, você podia separar as partes a partir do padrão, ou seja, está dando mais lógica para o algoritmo, está entendendo melhor o algoritmo. Mas mesmo sem reconhecer nenhum padrão, você consegue usar essa dica. E já ajuda bastante. Geralmente você vai querer separar isso em partes de 3 a 4 movimentos, mas vai depender do algoritmo. Mas é meio que o que é mais simples para decorar de uma vez. E aí você aprende parte por parte. Aprende uma, quando aprender uma junto com a outra, tenta fazer as duas juntas, coloca a terceira, se tiver, coloca a quarta, quinta. Mas aí já em algoritmo como esse que vai ter, como esse aqui que teria quarta e quinta. Mas vamos pegar então esse aqui, o exemplo da PLLJB. Geralmente, mesmo sem reconhecer um padrão desse tipo, o que eu vou querer é basicamente quando der um senso de conclusão de alguma coisa que eu estou vendo no cubo. Geralmente eu vou usar aquela dica de ver as coisas do F2L. Então, esses 4 primeiros movimentos, o que eu vejo neles é que tirou o par e fez frente anti-horário, colocou o par aqui embaixo. Então, eu vou separar esses 4 primeiros movimentos com a primeira parte. A segunda parte é que tira esse par azul e coloca ele aqui. Então, meio que é aí que dá um senso de conclusão para mim, por isso essa seria a segunda parte. Mas mesmo se você não conseguir ver um senso de conclusão, não tiver essa noção do cubo ainda, você pode só separar em partes entre 3 e 4 movimentos, que já vai te ajudar a aprender o algoritmo. Essa é uma bem fácil de usar essa dica. Mas eu recomendo você aliar as lógicas que eu ensinei nas dicas anteriores. Aqui, em vez de eu transformar numa próxima parte, eu deixaria esses aqui fora de uma parte, o R' F. Por quê? Nesse caso, a gente traria o par para cá, mexeria meio que esse bloco 2x2 para cá. E aí eu transformaria essa na minha terceira parte, porque basicamente você está encaixando o par, né? Se você mexer só a direita, você teria que mexer a direita para encaixar o par. Então, você já mexe a direita 2 vezes, traz o par para cá e desce a direita. Então, por isso, essa é a minha terceira parte. Então, esse algoritmo que tinha 14 movimentos, em vez de ser aquela coisa inteira de 14 movimentos para você decorar, fica simples. Então pronto, ficou 3 partes simples. Você vai aprende uma por uma e vai juntando elas até você conseguir fazer o algoritmo todo. Essa é uma das dicas mais frequentemente recomendadas, justamente porque ela é bem simples de ser aplicada, de aprender. Pode começar hoje a usar ela, não precisa de muita noção do cubo e ajuda bastante. Bom, por fim aqui é a minha dica preferida, a que eu mais uso, a que eu uso desde o começo e é a que eu mais gosto mesmo de usar. Basicamente, essa dica é totalmente intuitiva, então, apesar dela conectar com as outras dicas, a gente pode colocar esse papel de lado agora e essa dica que é de simplesmente ver o que está acontecendo no cubo, como você interpreta o que está acontecendo no cubo e usar isso como seu jeito de aprender o algoritmo. Eu basicamente comecei a usar isso por causa que esse é o jeito que o Sinoto, né? Basicamente ele ensina tudo assim, só dando alguma lógica para as coisas que estão acontecendo aí no cubo. O F2L ajuda muito nessa dica, você vê o que está acontecendo com o F2L, mas eu sempre usei isso muito antes de saber F2L. Então, o cubo tem cores, você já pode ver as cores, o cubo tem peças, você já sabe que são peças. Essa dica é muito pessoal, então apesar de eu mostrar como que eu veria para te dar uma referência para fazer isso, você que tem que ir atrás de usar as noções que você tem do cubo, porque
ela é basicamente muito pessoal, muito intuitiva do o que você vai ver no algoritmo para te ajudar a aprender. Então, vou dar um exemplo aqui, sei lá, com essa PLL aqui, a PLL-R, né? Eu vou dar um exemplo vendo com o F2L, porque como o Cefalp usa muito F2L, a noção de F2L ajuda muito, mas eu vou dar um exemplo vendo as cores e as peças do cubo, para você ver como que você pode fazer isso estando em qualquer nível de aprendizado do cubo. A gente desce à direita e vem esse par para cá, eu já tô com isso em mente. Aí eu tenho que trazer esse par para cá, então eu mexo 2 vezes, volto aqui à direita que a gente tinha subido, joga o par agora para cá, então mexe 2 vezes de novo, 2 vezes em cima, viu? Isso é um padrão, outra coisa que você podia ver. Mas continuando aqui a lógica, agora que fica bem mais subjetivo e talvez fique confuso para você, mas é uma coisa que eu uso há muito tempo e me faz sentido nessa PLL, que é, eu desço esse par para cá e coloco ele nessa posição, e agora eu vou quebrar ele e voltar ele de um jeito específico. Então a gente vai quebrar ele assim e voltando o canto para cá. Se você não percebeu, isso aí é um sexy move, então já seria um gatilho aí. Mas mesmo sem saber ele, eu não sabia quando eu aprendi esse algoritmo. Então eu quebrei o par e agora eu vou voltar o par. E aí, agora eu posso encaixar ele de volta aqui já que os brancos dele já estão aqui em cima, né? Os irmãos brancos dele estão aqui. E aí agora, intuitivamente, eu sei que para resolver é só voltar tudo lá para baixo. Então, você pode usar diversas coisas, isso aqui é muito subjetivo, muito intuitivo, então é pessoal. Veja exemplos se você ainda tiver com dificuldade, mas eu recomendo você tentar essa dica e usar suas próprias ideias. Tá? Pode ser que isso não seja muito fácil para você, às vezes você não é uma pessoa disso, você prefere as dicas técnicas, mas eu acho que o ideal, pelo menos no futuro, é você conectar tudo isso. Você até viu que quando eu estava ensinando essa, eu mostrei conectando com os gatilhos, né, os pequenos algoritmos, o Sexy Move. Então, conecta tudo, vai dando lógica para os algoritmos, vai dando uma percepção, uma noção dos algoritmos. Por fim, eu vou dar o exemplo aqui da PLL-A, que muitos chamam de L, né, que é o jeito que o Sinoto ensina ela. Eu vou basicamente usar o jeito que o Sinoto usou para essa PLL. Dá para você usar as cores do cubo, as peças do cubo, mesmo sem saber o F2L. Basicamente, a gente traz essa barra amarela, aí agora a gente faz ela ficar deitada desse jeito. E aí, agora a gente vai esconder, jogar esse canto lá para trás. E aí a gente vai mexer 2 vezes embaixo. E aí agora a gente volta esse canto para cá, para a barra dele, né, que a gente tinha tirado. Agora volta a barra aqui para vertical, desce ela para baixo agora. Aí, como você pode ver, formou um L, por isso que o Sinoto chama de L. E aí, para terminar, a gente joga essas 2 peças lá para trás, mexendo 2 vezes aqui embaixo. E aí, agora é só mexer 2 vezes na direita, voltar o amarelo pro lugar dele, essa barra amarela, lá para trás. E aí a gente aprendeu esse algoritmo sem a noção de F2L, utilizando as peças do cubo, a noção que você tem do cubo, das peças e das cores, para facilitar. Mesmo se você já sabe o método avançado ou não vai aprender ele agora, recomendo você ver os vídeos lá de OLL, de PLL, de F2L que tem no meu canal, para você ver vários exemplos dessas dicas. E aí você pode usar elas para você mesmo conseguir fazer essas dicas. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de gravar esse, porque eu gosto muito de ver a lógica em algoritmos e essas coisas. Então, se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Também para não perder tudo que tá vindo de conteúdo aí sobre... E para ajudar o canal aí a crescer, comenta aí alguma dúvida, o que você achou, ou alguma dica que você usa que eu não coloquei nesse vídeo. Eu vou estar respondendo todo mundo aí. Bom, por hoje é isso. E esse é o modo cubista.